Abra sua Bíblia aí agora, em 2 Samuel 4, versículo 4, por favor. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, agora chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz. Fala conosco, meu Pai. Abre o entendimento de todos e usa a minha boca. Que o que ela precisa ouvir saia da minha boca. Que essa palavra possa abençoar todos nós e fortalecer a nossa fé. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje eu vou falar sobre Mefibosete, o filho de Jonatas, o neto de Saul, do rei Saul. No capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar lendo, mas eu quero te explicar essa situação. Mefibosete tinha o futuro garantido, porque ele era neto do rei. O pai dele ia ser rei, depois ia chegar a vez dele. Ele imaginava tudo, menos que iria acontecer uma tragédia com ele. E aconteceu. Essa mulher que tomava conta dele se apressou e precipitadamente ela agiu e ele caiu. E essa tragédia fez com que ele ficasse deficiente das 2 pernas. Ele imaginava tudo, menos que o avô dele ia morrer do jeito que morreu, que o pai ia morrer do jeito que morreu, e ele ia chegar naquela situação. Ela quis ajudar. Tem gente aqui que, querendo te ajudar, já te prejudicou. E tem gente aqui que já se prejudicou querendo ajudar alguém. E eu quero dar um ensinamento para você, tá? Você que tem um coração acima da cabeça, você que não sabe dizer não, saiba que as pessoas aproveitadoras amam pessoas assim, tá? Que não sabem dizer não. Isso quer dizer que eu não tenho que ajudar ninguém. Ajude quando você tem condições de ajudar, mas nunca ajude quando você vai se prejudicar. Isso não é ajuda. Cuidado, você que é essa pessoa que tem medo de dizer não quando é necessário. Deve ter gente que hoje você não tem mais amizade dela, ela não fala com você e você quis ajudar ela. Você ajudou, mas tomou uma punhalada pelas costas. E digo mais, tem pessoas que você tem que abrir os olhos, porque você pode ser passado para trás por ela uma vez só. Porque tem gente que quando quer uma coisa sua, ela sabe te enganar. Ela sabe virar um cordeirinho. Você conhece gente assim? Que quando quer uma coisa sua, quando quer um favor seu, ela é uma seda, ela é uma maravilha. Ela muda porque ela quer alguma coisa. Ela muda por um tempo, mas não por todo o tempo. Cuidado com essas pessoas, que elas são perigosas. Eu já fui enganado quando eu era criança. Meu irmão me enganava quando eu era criança. Eu era criança, eu não entendia. Minha mãe dava um chocolate para mim, um chocolate para ele. Ele comia o dele e depois ficava: tô morrendo. Aí eu: tá morrendo, meu irmão? Tô morrendo, tô fraco, tô precisando de força, tem que comer alguma coisa. Aí comia meu chocolate. E o bobo dava, porque eu era criança. Mas eu cresci, eu tenho entendimento. Eu sei dizer sim, mas eu sei também dizer não. E tem pessoas e situações que é necessário você dizer não. Tem gente pagando a conta dos outros. Tem gente hoje sendo zombada. Tem gente que emprestou o nome e foi avalista e não deveria ser. Tenha cuidado com isso. As pessoas aproveitadoras gostam das pessoas sentimentais. Coração. Tem gente que quer agradar todo mundo e por causa disso está gemendo. Escute, por favor. Ela quis ajudar,
Você tem condições de ajudar? Ajude, sem esperar nada em troca da pessoa. Não seja aquela pessoa que fica ajudando. Pô, ajudei e não me ajudou. Quando você ajudar alguém, espere de Deus, não espere da pessoa. Porque se você esperar da pessoa, você vai se decepcionar e você vai cansar de fazer o bem. Quando você esperar de Deus, você vai dar o melhor, vai ajudar os outros de acordo com a sua condição, nunca o que você não tem condição, e Deus vai te recompensar. Mas vamos voltar para Mefibosete. Houve um acidente, houve uma tragédia. Tem gente aqui que recebeu um golpe, tem gente aqui que foi passada para trás, tem gente aqui que fez um negócio para ganhar dinheiro e perdeu, tem gente que aconteceu uma tragédia na vida dela. O avô e o pai morreram e ele foi para uma cidade chamada Lodebar. Diga comigo, Lodebar. O que significa Lodebar, bispo? Lugar de esquecimento, terra de sofrimento, de miséria. Ele foi parar em Lodebar. Nem no pior pesadelo dele ele imaginaria que chegaria àquele ponto. Tem gente aqui que nunca imaginou que chegaria aonde chegou. Ela nunca imaginou que com a idade que ela tem, ela tinha que continuar trabalhando. Tem gente que nunca imaginou que chegaria numa situação de uma dívida tão grande, de uma humilhação tão grande, de tantas perdas. Tem gente que nunca imaginou que vivia o que está vivendo. Hoje ela está em Lodebar. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A coisa virou para ele. O Deus que vira o jogo, o Deus que vira a situação, ele entrou em ação. Diga, ele vai entrar em ação na minha vida. Capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel 9, versículo 1. Até aqui você entendeu? Mefibosete parou aonde? Lodebar, terra de esquecimento. Aí diz assim, 2 Samuel 9, versículo 1. E disse Davi, nessa época, quem era o rei? Davi era o rei. Olha o que ele disse: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás aonde? O pão à minha mesa. Olha para mim, por favor. Todo mundo que morava em Lodebar ficava pensando o seguinte: é daqui para a morte, é daqui para a derrota. De repente, um dia, Davi para e diz assim: não tem ninguém da casa de Saul, não tem nenhum filho de Jonatas para eu usar de benevolência? Não tem? E disseram assim, ó: Ziba sabe. Ele disse: manda chamar Ziba. E aí Ziba, ele falou: tem um, ele é aleijado, mas ele está lá em Lodebar. Ele está num lugar muito difícil. Ele estava em Lodebar, mas não estava morto. Você pode estar endividado, humilhado, envergonhado. Você pode ter sofrido a pior tragédia da sua vida, mas você está vivo. Na pandemia você pode ter perdido seu marido, sua esposa, seu familiar. Você pode ter parado numa situação muito humilhante. Você pode ter sido esquecido pelas pessoas que você ajudou. Mas está escrito, olha o que Deus diz: ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti.
Deus não esquece de quem é dele. Mefibosete tinha um sangue real. A sua fé é real. A sua fé é real. Porque se a sua fé é real, Deus te tira de Lodebar. Agora imagine você, aquele lugar de miséria, aquele lugar bem simples. Olha aqui para mim, por favor. E os soldados de Davi chegando naquele lugar. Imagine o barulho que foi em Lodebar. O que é que aconteceu? Por que esses homens estão aqui? O que é que está acontecendo? Aí daqui a pouco ele diz: cadê Mefibosete? Cadê Mefibosete? As pessoas devem ter pensado assim: meu Deus, é para matar ele? Porque um rei, quando assumia o reinado de outro rei, ele matava a família toda para não ser ameaça. Ele matava a família toda. Mas Davi fez diferente, mandou chamar. E quando ele veio, bispo, mas ele não tinha, ele era coxo das duas pernas. Como é que ele ia ter condições de sair de Lodebar para ir para Jerusalém? Aprenda: quando Deus te abençoa, Ele usa pessoas até para te ajudar a recomeçar. Quando Deus te abençoa, Ele cria situações, Ele te dá condições, mas você consegue chegar aonde você não chegaria sozinho, porque Deus coloca a pessoa para te ajudar. Escute o que eu vou te falar. Você vai voltar, tá? Você vai voltar a dar testemunho. Você vai voltar em nome de Jesus a comer o melhor, a vestir o melhor, a morar no melhor, a ter uma vida de credibilidade, abençoada, próspera. Quando ele voltou, ele ficou com medo. O que é que ele vai fazer comigo? Davi disse: não tenha medo não, Jonatas, ou Mefibosete, tenha medo não, porque você veio para cá para eu te honrar. E eu quero dizer para você que hoje começa a restituição na sua vida, e as terras do seu pai, as terras do seu avô vai voltar para você. Ele imaginava que era de Lodebar para a morte, mas foi de Lodebar para a restituição. Deus é Deus de restituição. Digo: meu Deus é Deus de restituição. Lá de Lodebar, ele imaginava tudo, menos que ele ia voltar a comer bem, a vestir bem, a morar bem. Você sabe o que é que o rei falou? Todas as terras são suas, as terras do seu pai eu estou te dando de volta. E tem mais: você vai comer na mesa comigo, você vai ser honrado diante dos homens. Escute, por favor. Viver em Lodebar é difícil. Ser esquecido por pessoas que você ajudou, e até familiares seus que têm condições não te ajudam, é difícil. Mas graças a Deus por isso. Você está em Lodebar, mas você está vivo. Diga: eu estou vivo. Chegou lá em Lodebar. Não importa aonde você está, não importa se você está no vale, no deserto, se você está dentro da boca do peixe como Jonas, não importa se você está no chiqueiro como o filho pródigo, não importa a situação que você está, morando de favor, de aluguel, morando em lugar perigoso, não importa. Quando a honra chega, Deus tira de Lodebar e leva para o palácio. A honra chegou, está escrito. Se nós obedecermos, atentarmos em obedecermos a voz do Senhor nosso Deus, as bênçãos dele, o que? Nos alcança. Quando Deus abençoa, você se surpreende. Jonatas não imaginava. Meu Deus lembrou de mim. Deus usou Davi. Não foi Mefibosete que se humilhou, que pediu. Foi Deus que usou. Foi Deus que tocou no rei. É Deus que vai tocar. Quando alguém te ajudar, te abençoar, lembre de Deus, porque foi Ele que fez você ser lembrado. Pare de se enxergar como um coitado. Pare de querer comiseração. Pare de se achar pequeno, derrotado. A maneira que você se vê faz toda a diferença. Se você se vê como derrotado, você vai ser derrotado mesmo, e ninguém vai poder fazer nada por você. Se veja como vencedor. Se veja como um vencedor. Seja surdo para as vozes do diabo. Lembra daquele cego que estava na miséria, mendigando, e quando Jesus passou, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todo mundo: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ele tapou os ouvidos para as vozes de derrota e continuou clamando. Jesus parou e mudou a vida dele. Mudou porque ele clamou, mudou porque ele perseverou, mudou porque ele creu. Tape os ouvidos para a voz de derrota, tape os ouvidos para a voz do diabo e continue perseverando, que vai chegar a sua honra. No versículo 12 diz assim, eu vou pular, depois você lê em sua casa. Essa história é uma das mais lindas. Eu li essa passagem ontem
e me deu tanta alegria. Essa semana toda Deus está com essa passagem dentro de mim, porque deve ter alguém aqui em Lodebar, deve ter alguém aqui que perdeu e perdeu muito, deve ter alguém aqui passando as maiores humilhações e dá uma sensação que sua vida está parada, que nunca vai mudar, mas vai mudar. Deus te trouxe aqui hoje para tirar você de Lodebar. Diga: eu vou sair de Lodebar. Diz assim no versículo 12: e tinha Mefibosete o quê? Um filho pequeno. Olha para mim, quando tem filho é mais difícil. Quando não tem filho é mais fácil, mas quando tem filho é mais difícil. Quando tem filho envolvido é mais complicado. E quando é criança, ela não entende. Criança não entende você tirar do colégio particular para colocar no público. Ela pediu uma coisa, você não tem para dar. Criança não entende. Ele tinha um filho. Mas olha o que diz a Bíblia aqui. Não fica preocupado não, tá? Bispo, eu tenho um filho, eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 10. Não importa quantos filhos você tem, Deus vai te ajudar. Bispo, meu marido pulou fora do barco. Bispo, eu estou sozinha, eu estou sozinho. Deus vai te ajudar. Olha o que ele fez aqui. Cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram o quê? Servos de Mefibosete. Olha para mim. Agora, aquele homem que estava coxo, aquele homem que estava na derrota, aquele homem que estava num lugar horrível, horrível, aquele homem que parecia que não ia acontecer mais nada de bom na vida dele, aquele homem que desceu, mas desceu legal, ele subiu com tudo. Aquele homem estava com terras, aquele homem estava com funcionários, aquele homem estava comendo bem, aquele homem estava respeitado, aquele homem venceu, porque o Deus da virada entrou na vida dele. Deus é especialista em virar jogo. Deus é especialista em mudar situações. Não tem problema se as pessoas não levam fé em você. Não tem problema se as pessoas não acreditam mais em você. Fecha as portas para você, dizem não para você, te julgam com o olhar delas. Não tem problema, porque quando a honra chegar, você vai voltar a subir. Lá em Lodebar, onde é que foi buscar ele? Lá em Lodebar. Deus busca você. Deus busca você aonde você está. Bispo, eu estou no fundo do quintal da minha sogra, da minha mãe, estou no quintalzinho, estou num quartinho. Bispo, eu estou no sufoco. Bispo, só Deus sabe como é que eu estou cheio de dívida, estou numa situação terrível. Fique em pé e diga: meu Deus vai virar o jogo. Diga: eu estou em Lodebar, mas eu estou vivo. Não se entregue, porque tem vitórias para você. Você não morreu, porque ainda tem coisas que Deus quer fazer na sua vida. Não tenha medo de Lodebar, porque você não vai continuar morando em Lodebar. Ele saiu de Lodebar e foi para Jerusalém. Logo, logo você vai voltar a dar testemunho. Você vai voltar a ter coisas novas para contar. Tem gente que nunca mais aconteceu uma coisa nova na vida dela. Tem gente que já deu tanto testemunho e parou. Sabe por que ela parou? Porque não tem coisa nova para contar. Mas Deus vai fazer coisas novas acontecerem. Seja forte. Tem alguém aqui hoje que está em Lodebar, que estava quase desistindo, que estava quase se entregando, e Deus trouxe você aqui para ouvir isso. Deus trouxe você, de repente nem vir mais você queria, mas Deus trouxe você aqui, porque Ele vai tirar você de Lodebar. Você está sendo humilhado, mas você está vivo. Você está comendo apertado, está difícil, mas você está vivo. Você está numa luta tremenda, mas você está vivo. E o seu Deus também está vivo. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.